Olá, seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP, criador desse canal. Nesse vídeo, eu recebo a Fernanda Martins. A Fernanda é graduada em Nutrição e Biologia e é mestre em Saúde Pública. A Fernanda também, ela tem uma vasta experiência na indústria, já atua na indústria de alimentos há mais de 10 anos e atualmente ela integra o time da empresa Unilever. Fernanda, seja muito bem-vinda ao canal Alimentos na Mira. É uma alegria e um privilégio conversar com você. Olá, obrigada, Rodrigo. Para mim é um prazer estar aqui com você no seu canal. Espero que nosso bate-papo de hoje seja interessante aí para todo mundo e enriquecedor para nós dois também. Certamente será, Fernanda. A Fernanda, ela vai fazer uma explanação com toda a sua expertise, ela vai lançar uma luz sobre a produção, o consumo e o mercado de alimentos. Fica à vontade, Fernanda. Obrigada. Então eu vou pedir aqui a permissão para compartilhar minha tela. Bom, a ideia hoje também é falar um pouco de alimentos, né? De comida. Eu trouxe aqui uma foto inspiradora de um café da manhã, que varia, né? Cada um tem um tipo de café da manhã, mas trouxe aqui um tipo do que pode ser um café da manhã. Mas quando a gente fala de alimento, a gente não fala de um alimento, né? Então aqui a gente já está falando de uma refeição, como o café da manhã, que tem vários alimentos, mas aí a gente pode pensar também que aí tem o almoço. Você pode tomar uma bebida junto com o seu almoço, você pode ter uma sobremesa, depois você pode fazer um lanche da tarde, de repente um segundo lanchinho da tarde, um jantar, acompanhada, por exemplo, de uma outra bebida, e no final você ainda pode fechar com uma pipoca. Então, quando a gente começa a olhar não só um alimento, mas tudo que a gente consome no nosso dia alimentar, esse volume vai crescendo, né? E quando a gente olha, então, uma família, aqui uma foto de uma família, quanto de alimentos ela consome em uma semana. E aí a gente vai vendo esse número de alimentos aumentando, né? E se a gente imaginar que em 2050 é esperado que existam de 9 a 10 bilhões de pessoas no mundo, como alimentar essa população toda? Então, acho que esse é um principal, é um dos desafios que a gente tem, né? Que a gente tem que olhar também como que a gente, dentro da área de alimentos, a gente atua nesse sentido. E a gente tem que fazer toda essa parte de alimentar essa população crescente em um planeta que ele tem recursos limitados. E tem uma métrica que ela é utilizada, que ela determina qual é o ponto onde a demanda da humanidade já alcança o que a Terra pode regenerar naquele ano. Então, quando que eu chego naquele limite de tudo que a Terra pode ainda regenerar naquele ano e quando eu ultrapasso? E neste ano, em 2020, esse dia que é o chamado Dia da Sobrecarga da Terra, ele já passou. Ele foi dia 22 de agosto. O que quer dizer isso? Que nesses 4 meses restantes, a gente está consumindo recursos da Terra que ela não vai ser capaz de recuperar neste ano. Então, a gente já passou aí do que a gente deveria estar consumindo, né? E aí, a estimativa é que de acordo com o nosso modo de vida atual, a gente precisaria, na verdade, de 1,6 planetas para dar conta de suprir tudo que a gente está gastando. Então, é um impacto importante, né? E quando a gente olha a produção de alimentos, ela tem um impacto importante nesse consumo de energia. Por exemplo, se diz que em torno, tem dados às vezes de 18, mas em torno de 20, 25% das emissões de gases de efeito estufa são decorrentes da produção de alimentos. E também tem um impacto em desmatamento, em consumo de água. Então, a gente precisa repensar o modo que a gente está produzindo, né? Produzindo, eu diria até consumindo e desperdiçando alimentos, porque tudo isso tem um impacto ambiental bastante grande. Hoje, a gente ainda vê que a produção de calorias no mundo, ela seria suficiente para alimentar todo mundo. Então, hoje, a produção de alimentos, ela fornece cerca de 2.800 calorias per capita, né? A gente produz cerca de 2.800 calorias por pessoa. Isso seria suficiente para alimentar a população inteira, né? Se a gente pensar que uma média de consumo é de 2.000 calorias, isso seria mais do que suficiente para alimentar a população toda. Mas a gente vê que a distribuição de alimentos ela não é igual.
Então, a gente tem 820 milhões de pessoas hoje que não têm alimentos, né, numa quantidade, na qualidade que precisariam. A gente tem 2 bilhões de pessoas com deficiências de vitaminas e minerais, e outras 2 bilhões de pessoas, que podem, inclusive, ser algumas das mesmas anteriores, com sobrepeso e obesidade. Então, a gente vive num problema aí de segurança alimentar e também de segurança do alimento, como a gente vai ver. E o Covid, esse ano, né, a pandemia que a gente está vivendo, também pode agravar ainda mais essa situação de insegurança alimentar. Então, eu falei de dois tipos de segurança, né? A segurança dos alimentos e a segurança alimentar. Então, primeiro, a segurança do alimento. Ela ainda é importante. Então, aqui é um dado da Organização Mundial de Saúde de que 1 em cada 10 pessoas no mundo ainda sofrem com problemas de segurança dos alimentos. Ou seja, tem doenças decorrentes de micro-organismos ou de toxinas que estão presentes nos alimentos. É interessante ressaltar que a gente está ainda, né, já no finalzinho de setembro, mas setembro é o mês nacional nos Estados Unidos para a educação sobre segurança dos alimentos. Tamanho é o problema, né? Estima-se que nos Estados Unidos, 1 em cada 6 americanos tem algum problema de doença decorrente de falta, né, de higiene ou decorrente de segurança aí dos alimentos por ano. Então, é um número expressivo. E aí eles fazem toda uma campanha para ajudar a população a manipular melhor, a lavar os alimentos. Inclusive, eles colocam um dos pontos que eles destacam como importante é que todo mundo deveria ter um termômetro em casa para saber né, qual é a temperatura do alimento na hora que ele está cozinhando, para saber se atingiu a temperatura necessária para eliminar a maior parte dos micro-organismos. Mas, né, vamos pensar no nosso dia a dia. Quem hoje tem em casa um termômetro e vai lá ficar mensurando, né? Então, até por isso que talvez isso seja até o reflexo de que a maior parte das doenças transmitidas por alimentos, elas têm origem em casa, né, porque a gente não tem esse controle de qualidade tão grande quanto se tem em alguns restaurantes mais, né, com mais estrutura, ou mesmo na cadeia de produção de alimentos industrializados, onde tem um controle maior. Fernanda, falar nessa questão do controle de temperatura de alimentos, que, como você disse, tem um impacto importante na segurança do alimento, parece que os restaurantes, ou uma boa parte deles, tem ainda dificuldade em controlar a temperatura dos alimentos que são servidos. Por exemplo, em restaurantes tipo self-service, não é raro você observar que pratos quentes, que deveriam estar a uma temperatura mínima de 60 graus, estão expostos lá a 35 graus, 40 graus, ou pratos que deveriam ser mantidos a 5 graus, 3 graus, estão lá próximo à temperatura ambiente. Então, essa é uma questão assim que me parece que não é muito simples de controlar, pelo menos no Brasil. Não sei se você, pela sua experiência internacional, se você tem uma percepção diferente em relação a outros países também. Não, é isso mesmo que você está falando, é muito difícil, e até por isso que quando a gente vê os principais surtos, né, de doenças transmitidas por alimentos, eles ocorrem em casa e também em restaurantes, onde tem essa manipulação de alimentos, e como você comentou, né, ter os serviços de buffet onde fica exposto, você deveria ter uma reposição frequente para garantir a temperatura, mas isso nem sempre acontece. Se a gente pensar, então, em termos de Brasil, né, que é tão diverso, com condições tão diferentes, isso fica ainda mais difícil. Uma coisa que eu achei interessante do período que eu vivi na Holanda é que alguns restaurantes lá, principalmente para o jantar, eles só funcionavam com reserva. Né, então você já reservava o restaurante, e em alguns casos, quando a gente fazia alguns jantares de trabalho, às vezes com mais pessoas ou alguma comemoração, você já tinha que até escolher do menu o que é que você ia pedir, isso antecipadamente, para que eles se preparassem para preparar aquele alimento só na quantidade que fosse ser servido e também no momento certo, do jeito certo, porque a gente também sabe em relação à conservação dos alimentos, né?
que nem sempre é adequada. Então, eu achei interessante, porque eu nunca tinha pensado nesse sentido, né? A gente tem aqui buffets, restaurante de self-service, que às vezes fica lá com muito pouca gente e aquele alimento fica exposto. E se você sabe mais ou menos qual é o número de pessoas que você vai ter, é mais fácil de controlar, né? Então, eu achei uma situação diferente. Aqui no Brasil eu não conheço restaurantes que trabalham dessa forma, né? Mas é uma forma de evitar problemas, né? E reduz desperdício, né, Fernanda? Reduz desperdício. Exatamente. Exatamente. E a questão de segurança dos alimentos, ela não é nova, né? Ela é bastante antiga. Inclusive, aqui trouxe uma tabelinha só com algumas tecnologias que são aplicadas já desde a pré-história aí para conservar alimentos, né? Porque a conservação dos alimentos, ela também é muito importante para evitar o desperdício e para também garantir, né, essa fonte de alimentos por mais tempo, que era muito importante na pré-história. Então, a gente tem, por exemplo, secar carne ao sol já era algo bastante antigo, né? Hoje a gente tem técnicas aí de desidratação, liofilização, que são bastante modernas, até ajudam a preservar mais o nutriente dentro do alimento. Mas as ideias, né, a aplicação de secagem de alimentos, elas já são bastante antigas. E mostram também a importância desses processos. E quando a gente fala em segurança alimentar, já é um tema diferente, né? Então, segurança dos alimentos é garantir que ele não provoque uma doença aguda, né, na pessoa que estiver consumindo, e segurança alimentar tem a ver com acesso aos alimentos, tanto em quantidade quanto em qualidade que a pessoa precisa. E essa semana, ou semana passada, que é de dado super recente, foi disponibilizado esse valor de quantas pessoas, né, qual é o percentual da população brasileira que hoje vive em situação de insegurança alimentar. E a gente teve um aumento quando a gente olha de valores de 2013 para esses valores que são referentes a 2017 e 2018, e hoje a gente tem 36,7% da população que vive com algum grau de insegurança alimentar. A maior parte dessa insegurança alimentar é uma segurança alimentar leve, mas a gente tem também moderada e grave, sendo que a leve é aquela onde as pessoas já se preocupam com o futuro de que pode faltar esse alimento, e sendo que na grave é onde já existe uma deficiência de quantidade de alimentos, onde não consegue atender a todos os domicílios, todas as pessoas morando naquele domicílio com quantidade de alimento suficiente. Então, é um dado bastante triste, né, que a gente tem que trabalhar também aí. Às vezes a gente não enxerga essa população, mas é um número bastante expressivo. Em termos de consumo, aqui são dados da Vigitel, que é uma pesquisa que acontece anualmente. A gente vê aqui, eu pus uma linha de tendência, então aqui o percentual de consumo de feijão em 5 dias ou mais da semana. A gente vê o consumo de refrigerantes, ele está diminuindo, o consumo de frutas e hortaliças vem com um leve aumento, mas ainda essas mudanças não são suficientes para inverter essa tendência de curva que a gente tem já há bastante tempo em relação a sobrepeso e obesidade. Hoje a gente tem, né, dados de 2019, 55,4% da população com sobrepeso e 20,3% com obesidade. É um número bastante importante, né, e que essa obesidade e sobrepeso, eles podem acarretar outras doenças também, né, então por isso que é importante observar. E tem 2 principais vilões, em geral, da alimentação, né, que é falado, que é o açúcar e o sal. E quando a gente olha dados de consumo do Brasil, esse aqui ainda é referente à POF de 2008, 2009, a gente vê que a maior parte do consumo de açúcar do brasileiro, ele é do açúcar domiciliar. É aquele açúcar que as pessoas usam na preparação do bolo, aquele açúcar do cafezinho, e só 19,2% ele está adicionado nos alimentos processados, nos alimentos industrializados. Então, esse dado eu acho interessante trazer, Rodrigo, porque muita gente tem uma percepção errada, né? Às vezes a gente acha que em casa a gente sabe quanto a gente põe e coloca menos, mas muita gente não tem a percepção do quanto de açúcar que efetivamente adiciona no dia a dia.
E quando a gente olha em relação a sódio, o número a proporção também ela existe, né? Então a gente tem que 71,5% do sódio ingerido pelos brasileiros também é de adição em casa. Quando eu falo aqui em casa, também é restaurante, tá? Mas daquela preparação culinária ali que acontece por uma pessoa, por um grupo, enfim. Então, uma menor parte só do sódio, ele vem dos alimentos industrializados. E isso mostra uma necessidade de educação nutricional, né? A gente precisa ajudar a população a identificar onde estão esses problemas, né? Então, primeiro aqui, ter o diagnóstico é importante para que a gente possa ter uma ação efetiva com relação a isso. E aí, nesse contexto, entram os guias alimentares, né, que os guias eles têm esse objetivo, então, de orientar a população, de ajudar a como fazer escolhas que sejam mais adequadas, escolhas mais saudáveis para garantir a saúde da população. E aí vem uma recente polêmica, né, que eu vou falar agora para frente, mas por que a gente precisa também revisar esses guias, né? Por que o que eu tenho de informação do passado, ele não serve necessariamente para hoje? Primeiro porque o consumo hábito, né, da população, ele muda. Aqui eu trouxe um dado global, tá? Eu não tenho esse dado para o Brasil, mas um dado global da dieta como ela era em 1961 e como ela era em 2011. E a gente vê mudanças aqui, tanto em grupos, né, de alimentos, então maior consumo de carne, a gente tem também um maior consumo de açúcar e gordura, mas o que mais me chama atenção nesse gráfico é o aumento também de calorias. A gente tem 30% de aumento de calorias. Então, em 2011, o consumo médio de calorias era de 2.870 por pessoa. Isso é bastante, né? Então, os hábitos alimentares das pessoas, eles vão mudando. E é por isso que a gente precisa constantemente fazer pesquisas para ir entendendo como isso vem mudando e poder fazer orientações que sejam mais adequadas, né, para a população. E também cada país tem um hábito diferente, né, então também por isso é importante olhar as culturas, o tipo de alimento, onde está o maior problema de saúde pública de cada país e fazer orientações que sejam mais relacionadas a isso. E outra coisa importante é com relação aos produtos que estão disponíveis no mercado, né? Então, quando a gente fala dos alimentos industrializados, a gente tem uma rotatividade muito grande, né? A gente vê um sistema de inovação muito grande. Eu trouxe aqui dados de alguns países, eu não tenho dados do Brasil, infelizmente, mas eu acho que dá para ter uma ideia. A gente percebe que de produtos lançados, aqui é um gráfico de produtos lançados desde 2015, que a média de tempo que eles ficam no mercado, né, ou seja, aqui em azul a gente tem o percentual desses produtos que foram lançados que ficaram no mercado menos de 2 anos, e em laranja, aqueles que ficaram no mercado mais de 2 anos. Mas a gente vê aqui uma média de 40% dos produtos lançados, eles ficam menos de 2 anos no mercado, ou seja, 2 de 5 produtos, eles são delistados ou eles não são mais disponíveis no mercado, eles não são mais produzidos num período bem curto, que é de 2 anos. Ou seja, o que eu comprava no mercado há 5 anos, provavelmente já mudou. Às vezes o produto é o mesmo, o tipo, né, do produto é o mesmo, a categoria, a marca, mas o ingrediente, a forma como ele é produzido, isso tudo pode ter mudado. Então, a gente tem uma mudança muito grande do mercado também, dos produtos que as pessoas estão comprando. E por isso que essa revisão constante, ela é importante, né? Ô, Fernanda, essa apresentação desses dados me fez lembrar do Yakult. O Yakult é impressionante, né? Eu não sou muito novo, não cheguei ainda a 80 anos, mas eu me lembro do Yakult, assim, o Yakult fez parte da história da minha vida e de milhões de brasileiros, né? Mas acho que quando era bebê, minha mãe me levou à cozinha, eu já vi um Yakult e basicamente na mesma embalagem. Acho que é um produto que desvia um pouco dessa regra aí, né? É um caso curioso o Yakult.
Eu não diria que ele desvia muito da regra, sabe, Rodrigo? Sabe por quê? Porque o produto, apesar da embalagem ser a mesma, o nome ser o mesmo, ele mudou ao longo dos anos. Hoje você já tem opções, por exemplo, no caso específico desse produto, com mais probióticos, então você tem com o dobro de probióticos do que tinha antes, você já tem com menos teor de açúcar. Então é uma mudança. É uma mudança. Eu já, por estar na indústria de alimentos há muitos anos, eu já vi muito isso acontecendo, de produtos que eles tiveram seus teores, por exemplo, de sal e de açúcar gradativamente reduzidos. Então, a população acaba que não percebe, porque né, é gradativo e vai acostumando o paladar. Mas depois, se você compara em 5 anos, em 10 anos, você vê essa diferença. Então, assim, muito provavelmente o produto hoje no mercado, por mais que seja a mesma marca, a mesma embalagem, né, mesmo código visual, ele pode sim ser um produto diferente, que tenha passado aí ou por uma tecnologia diferente, ou tem ingredientes diferentes, ou mesmo valor nutricional diferente. E então essa necessidade de revisão frequente, ela existe, né? Porque como a gente acabou de falar, né? De repente hoje você está consumindo um produto acreditando que ele é igual ao que você consumia há 10, 20 anos atrás, e na verdade ele não é. Então, isso eu trago aqui um exemplo do guia americano, que por lei ele tem que ser revisto, né? Constantemente, e uma reedição é lançada a cada 5 anos desde 1980. Não são todos os países que aplicam essa medida, tá? Isso é muito diferente de país para país, mas aqui é um exemplo interessante de que mostra de como, né, as políticas públicas e até o conhecimento, ele tem que estar ali muito alinhado com os hábitos alimentares. Eu mesma, quando eu faço um exercício e penso o que eu estava fazendo em 2015, né, e o que eu faço hoje em termos de atividade física, em termos de comportamento alimentar, mudou bastante. Então, eu acho que é bacana, né, a gente também ter esse senso crítico de revisão. Ô, Fernanda, e você sabe dizer se em outros países da Europa ou nos Estados Unidos mesmo, qual o perfil dos profissionais que participam da elaboração desses guias? Obviamente, um nutricionista, né? Claro, mas você sabe se tem um cientista de alimentos, um engenheiro de alimentos, enfim, o perfil dos profissionais que pareçam, porque pelo que sei, pelo menos a última versão do guia alimentar, a segunda, essa que você está projetando, ela foi elaborada por médicos e nutricionistas, né? Então, nos outros países, assim, tem a participação de profissionais de outras áreas. Você saberia dizer isso? Tem um documento, bom, tem vários, né, documentos que ajudam, né, na definição de como construir um guia alimentar, principalmente eles são da Organização Mundial de Saúde, da FAO também. Então tem um específico da FAO que ele orienta que na preparação desses guias alimentares, que deveria ser realmente uma discussão multidisciplinar e que diversos atores deveriam estar envolvidos para essa discussão. E como recentemente as questões relacionadas à sustentabilidade, elas também estão sendo incorporadas por guias alimentares, eles recomendam também fortemente a participação de pessoas ligadas a essa área. Então, se antigamente era mais a recomendação de profissionais das ciências, da nutrição e das ciências de alimentos, né, tendo aí, então, profissionais nutricionistas, médicos, como foi comentado, mas também pode ter veterinários, por exemplo, eu trabalhei, quando eu fiz meu mestrado, tinha uma veterinária que fazia o mestrado junto no laboratório e trabalhava com a parte de alimentos, então eles podem ter conhecimentos interessantes, biólogos também podem ter, assim como engenheiros de alimentos, engenheiros químicos, e também o pessoal de agricultura, né, agrônomos, e diversos outros. Eu não quero ficar listando muito, porque se eu esquecer um vai ficar ruim, mas todas essas áreas deveriam estar envolvidas, e esse próprio, um dos documentos da FAO, ele inclusive faz um comentário de que o guia brasileiro, ele tenta trazer uma proposta de sustentabilidade, né? Ele comenta vários pontos em relação à sustentabilidade, mas esse documento da FAO, ele faz
ele traz um ponto curioso, né, que ele fala, apesar de falar de sustentabilidade, não parece que teve profissionais da agricultura, do Ministério da Agricultura especificamente, é falado no documento, envolvido nessa discussão. Então, eles sim recomendam que seja uma discussão multidisciplinar e que seja isso durante a elaboração, e não só num período mais tardio de consulta, vamos dizer, né, que realmente deveria ser durante a elaboração. Então, há alguns países que incorporam, sim, essa discussão multidisciplinar, e ela é, inclusive, recomendada por órgãos da Organização Mundial de Saúde, da FAO. Mas aí a gente, né, já então introduzindo o tema da polêmica recente com relação ao Guia Alimentar da População Brasileira, de 2014, né, eu particularmente, eu fico bastante triste de ver o nível que a gente está nas discussões, né, parece que está uma discussão binária, é sim ou não, e eu acho que a ciência da nutrição, ela é muito mais complexa, né, do que sim ou não, do que o documento está certo ou está errado, eu acho que a gente deveria todos juntos abrir aí para um diálogo, né, mas eu vou trazer aqui alguns, um dos pontos que é mais discutido, né, que está mais aí sendo perguntado, que está mais aí na mídia, que é a definição que esse documento ele traz para alimentos ultraprocessados. Vou permitir aqui para ler junto, então diz, o guia hoje ele traz, alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, derivados de constituintes de alimentos ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas, como petróleo e carvão, e aí ele cita algumas, e técnicas de manufatura excluem extrusão, moldagem e pré-cozimento por fritura ou cozimento. Então, essa é a definição que a gente oferta hoje aos consumidores, à população, né, a todos os stakeholders aí envolvidos na discussão de alimentação sobre o que é alimentos processados, ultraprocessados. Então, dentro dessa definição, há também alguns exemplos, e aí, dentro desses exemplos, a gente tem, por exemplo, uma bala, eu tirei todas as marcas, porque minha ideia aqui não é criticar ou favorecer uma ou outra marca, tá? É trazer ilustração de produtos. Então, por isso que eu tentei descaracterizar todos os produtos. Me perdoe se eu ficar aparecendo alguma coisa, mas a ideia não é julgar a marca, tá? Eu estou aqui dando exemplos de produtos. Mas então, quando a gente pensa nesses alimentos ultraprocessados, a gente pode incluir tanto de balas, tanto salgadinho de pacote, né, pães, mas também atum, né, então aqui um patê de atum, uma quiche, um alimento pronto. Então, é uma diversidade de produtos que podem se encaixar dentro dessa definição. A definição de alimentos ultraprocessados, ela foi uma das principais polêmicas na época da consulta pública do guia, isso também é reportado em alguns estudos, que já desde do momento que ela foi proposta, essa terminologia no guia, ela já teve algumas reações. E quando a gente olha também internacionalmente, a gente vê alguns estudos que também trazem algumas críticas e alguns pontos para serem melhor observados e talvez melhorar a definição, né, que hoje está dentro do que é alimento ultraprocessado. Então, eu trouxe aqui algumas partes só para ajudar na nossa discussão de hoje, né? Então, por exemplo, esse documento, esse paper, ele fala que a classificação nova, ela classifica de forma errada, né, tem uma classificação não correta de alguns alimentos que são ricos em nutrientes, né, que eles acabam caindo como ultraprocessados, mas eles são ricos em nutrientes. Outro paper fala que tem pouca consistência na definição dos ultraprocessados ou nos exemplos, ou então que a classificação, ela parece mais crua e a superficialidade dela pode ser enganosa. E termos, então, como ultraprocessado, acabam sendo mais, eu estou traduzindo aqui o misleading, né, mas num sentido mais como se fosse enganoso, ou como não é corretamente, né, explicado, então, essa terminologia não seria tão explanatória. Um outro documento diz que a definição dos alimentos ultraprocessados, usadas nos estudos epidemiológicos, ela tem limitação, que ela é muito ampla e genérica, então que alimentos que às vezes nada tem que ver entre si, eles convivem na mesma classificação, que é um pouco do exemplo que eu acabei de mostrar.
E um outro que o grau de processamento, o grau e o tipo de processamento e o número de ingredientes presentes em um alimento, ele não se correlaciona com a sua qualidade nutricional necessariamente. Então, é importante não associar o termo ultraprocessado com alimento de baixa qualidade nutricional. Então, aqui são alguns dos pontos que são trazidos aí para alguns investigadores sobre a classificação. Eu acho que é um pouco isso que também está gerando a discussão aqui no Brasil mais recentemente. Aí eu trago como exemplo, Rodrigo, o Guia do Canadá, para ajudar a gente a entender, né? Porque às vezes a definição do ultraprocessado ela não é bem entendida por todo mundo, né? Igual. As pessoas têm percepções diferentes da mesma classificação. Então eu trouxe aqui a do Canadá para ajudar a gente a entender. Bom, o Guia do Canadá, ele coloca aqui entre o que eles recomendam, limitar alimentos que tenham alto conteúdo de sódio, açúcar e gordura saturada. E aí, eles definem, então, que alimentos e bebidas que contribuem com excesso de sódio, açúcares livres e gorduras saturadas, eles têm um impacto na saúde que não é adequado e eles não devem ser consumidos regularmente. E aí o termo ultraprocessado aparece nesse Guia do Canadá, mas ele aparece dizendo, né, que esse termo é usado para categorizar algumas vezes alimento saudável e não saudável, mas que o Guia Canadense não usa esse termo, e ele usa, na verdade, o termo que é Highly Processed Products, que seria produtos altamente processados. Apesar de parecerem similares, né, a definição é bastante diferente. Então, eu trouxe aqui a definição. O próprio guia, ele traz a definição de ultraprocessado. E ele coloca assim, ultraprocessado, a categoria de alimentos que foi definida pela classificação nova, que se refere a produtos como ingredientes industriais obtidos de extração, refinamento e transformação de constituintes de alimentos crus, com muito pouco ou sem alimento integral, né? E quando ele coloca a classificação de Highly Processed Products, que é o que ele usa, né, depois no documento, ele fala que é um termo usado nesse reporte para descrever os alimentos e bebidas que são processados ou preparados que contribuem para um excesso de sódio, açúcar e gordura saturada. E aqui eu ressalto, porque ele deixa muito claro que são aqueles produtos processados ou preparados que contribuem com excesso de sódio, açúcar e gordura saturada. E aqui também, quando a gente olha aqui, então, alimentos, né, processados ou preparados, alimentos e bebidas processados ou preparados. E eu acho que esse é um ponto importante, porque como eu mostrei anteriormente, o consumo de sódio e açúcar da população brasileira, pelos dados que a gente tem, a maior parte vem da adição, né, tanto em casa, no restaurante, mas vem da adição na preparação. Então, a gente não pode desprezar essa quantidade, né, de sal e de açúcar que está sendo utilizada nessas preparações. E o dado do Brasil mostra que a menor quantidade, na verdade, ela vem dos alimentos processados. Então, eu acho muito importante que a gente oferte essa informação ao consumidor, né, de que quando ele está preparando, ele também tem que ter cuidado, porque às vezes a preparação dele vai resultar em um alimento que ele vai ter alta quantidade, ou de açúcar, ou de gordura, ou de sódio, e que aí também deve ser limitado, né, então, se eu faço uma sobremesa em casa, e que tem uma quantidade de açúcar excessiva, eu também não deveria consumir à vontade, eu deveria consumir com moderação, né, não deve ter um consumo regular, e entraria dentro dessa recomendação aqui do Guia Canadense. Mas então aqui só para a gente concluir esse exemplo do Canadá, né, eu acho que fica muito claro e muito evidente a diferença, né, então não é a mesma coisa o highly processed food usado no Canadá e usado por outros pesquisadores, né, é mais ou menos aquilo que antigamente a gente chamava de junk food, né, que eram aquela percepção daqueles produtos que eram com excesso em sódio, excesso em açúcar e excesso em gordura saturada. Hoje aqui no Canadá, por exemplo, usa esse highly processed food, mas que ele é bastante diferente, como a gente viu, do ultra processed food. Então, enquanto esse highly processed food usado no Canadá, ele é alimento processado e caseiro, que seja alto em sódio, açúcar e gordura saturada, né, caseiro aqui é o preparado, né,
O alimento ultraprocessado, definido pela classificação que está no guia, ele é independente da quantidade de sódio, açúcar e gordura saturada. Então, como a gente leu lá atrás, é uma classificação que, né, tenta falar de processo, mas ela é independente da quantidade de sódio, açúcar e gordura saturada, tá? Não é isso que define o alimento processado. E eu acho que é isso que gera a confusão. Sim. Né? Fernanda, o que causa um grande desconforto e não está alinhado com os conceitos e com os princípios da engenharia de alimentos é o uso do prefixo ultra, e nesse exemplo do guia canadense, highly, que a mim também não me agrada. Vou explicar por quê. Eu concordo. Porque é o seguinte, para nós engenheiros de alimentos, o prefixo ultra remete à intensidade de um determinado tratamento. Tá? Então vamos lá, leite UHT. O HT, todo mundo já sabe, é ultra alta temperatura, né? E ele é classificado como minimamente processado. Olha na nova, olha a incoerência. Então, à luz da engenharia, à luz do processamento de alimentos, existem tanto o alimento processado, ele pode ser de excelente qualidade e pode ser também deletério à saúde, ou cujo consumo deve ser mais parcimonioso, e a mesma coisa em relação ao alimento in natura. Então, a classificação nova, ela passa uma mensagem muito distorcida ao consumidor, segundo a qual os alimentos processados e os ultraprocessados, eu acho que nem deveria existir, devem ser evitados, e os minimamente, os in natura, podem ser consumidos em abundância, mas não tem uma relação direta entre a qualidade e mesmo a segurança do alimento, considerando se ele é processado ou não é processado. Então, acabou se tendo uma conotação muito negativa, né? A inserção desse prefixo ultra aí. E eu concordo com você, Rodrigo, até quando a gente fala do highly processed food aqui, né? Porque, no caso, products que eles usam, né, aqui corrigindo. Mas dá realmente essa impressão de que tem que ser algo muito elaborado. Só que se eu tiver uma água com açúcar, em que eu ponho muito açúcar. Minha mãe, por exemplo, ela às vezes quando ela não consegue dormir, ela fala, eu preciso de um copo com água com bastante açúcar que me acalma. É quase psicológico o caso dela. Uma água com açúcar, simplesmente, é um processo super simples. Você pegou uma água, você jogou, mas o consumo frequente disso não é adequado, né? Vai ser ali uma bebida com uma alta quantidade de açúcar. Então, isso também deveria estar na consciência das pessoas de que não é uma atitude que você deve fazer sempre, não é um alimento que você deva consumir sempre. Eu não deveria consumir água com açúcar toda noite, com um copo de água com 2 colheres de açúcar. Isso não seria recomendado. Mas ele acaba com essa terminologia, né? Quando você quer incluir o processo, a gente não sabe muito bem o que a pessoa espera, né? Eu lembro conversando com um outro professor que também é da área de engenharia de alimentos, ele disse que quando ele perguntava sobre ultraprocessado, as pessoas às vezes podiam entender que, passou demais, né? Queimou, ou, bati muito, perdeu o ponto. Então, é realmente um processo que foi exagerado e deu errado, queimou porque foi ultraprocessado, né? Então, e às vezes... não, é um ponto de vista interessante, mas às vezes ele nem foi, o processamento nem foi assim necessariamente mal sucedido, mas um parâmetro de tratamento foi mais intenso, mas foi mais intenso para atingir um determinado objetivo, que é específico, né? Se eu processar o leite a 72 graus Celsius por 15 segundos, eu não vou garantir a estabilidade sem refrigeração. Agora, do ponto de vista, pensando no consumidor, né, eu acho que o consumidor leigo, ele vamos dizer assim, entre aspas, o cliente final, né?
eu não quero incorporar o papel de engenheiro de obra pronta, Fernanda, mas por que não um guia, tá? Qualquer guia, eu não vou me referir exclusivamente ao brasileiro, qualquer guia classificar, então, os alimentos em dois grupos, in natura e processados, e aí elencar os alimentos in natura que devem ser consumidos em abundância ou eventualmente evitados, tá? Porque você sabe, tem alimentos in natura também que podem conter fatores antinutricionais ou toxinas, enfim. E os alimentos processados. Então, nos dois grupos, tanto nos processados quanto in natura, existem alimentos que podem ser consumidos. Por exemplo, você colher uma maçã do pomar da sua casa, do pé, e comer, tudo bem. Agora, você ordenhar o leite da vaca e tomar na hora, pode ter algum problema, né? Se a sanidade do animal não for rigorosamente controlada, leite cru pode causar tuberculose, enfim. Entra naquela parte da segurança dos alimentos, Na né? segurança dos alimentos. E o processamento, ele desempenha esse papel, ele tem um papel primordial na produção de alimentos seguros, né? Então, eu acho que a linguagem deveria ser mais simples e mais direta. Então, ao invés de ficar criando prefixos, esse é ultraprocessado, esse é altamente processado. Não, esses alimentos processados são saudáveis, você pode consumi-los. Agora, esses outros alimentos também processados não são saudáveis, então você deve evitá-los ou consumir com menos frequência, né, Fernanda? Eu tenho até 2 pontos aqui. Um deles são os grupos alimentares, né? Então, muitos guias, inclusive esses que usam formas visuais, eles usam grupos alimentares. E aí, o que são esses grupos alimentares? São alguns alimentos que são agrupados de acordo com o principal nutriente. Então, por exemplo, quando a gente fala cereais, você está agrupando diversos tipos de alimentos que têm aí carboidrato, né, e grãos né, como principal nutriente, no caso carboidrato, mas e um tipo de alimento. Aí você classifica as carnes, então você coloca todas as carnes. Então, são grupos, frutas e verduras, né, então também é um grupo de alimentos que são super diversos, né, você tem frutas com muito mais açúcar do que outras, com muito mais fibra do que outros, mas você agrupa com essa similaridade, né? Não são iguais, idênticos, mas eles têm uma similaridade e acabam ajudando nessa orientação. Então, muitos guias alimentares usam esses grupos de alimentos. Agora, outra parte da sua fala, Rodrigo, eu me permito fazer uma pequena correção, porque eu acho que a gente não deveria falar em alimento saudável ou não saudável. E é isso que algumas vezes também é criticado pelo guia. Quando você define um alimento que não deve ser consumido, que é saudável ou não é saudável, você está implicando que aquele alimento ele vai ter um impacto muito maior do que às vezes ele tem efetivamente, porque no que a gente tem de ciência é sobre um padrão alimentar saudável, uma dieta saudável, mas não um alimento, com exceção do leite materno para os lactentes, não tem um alimento que ele supra todas as nossas necessidades. Então, uma pessoa pode pensar, alface é saudável? É saudável, mas se você viver de alface, não é saudável. Né? Você precisa de outros elementos. Boa colocação, Fernanda. Quer dizer, o mais importante, como você disse, são mesmo os hábitos, né? Então, até aqui, aproveitando que está na tela, né, aqui o Guia do Canadá, ele fala que, então, que esses alimentos que eles contribuem, né, eu acho interessante como o jogo das palavras, é importante a gente olhar para aprender até e refletir. Aqui não são necessariamente um alimento que tenha um alto conteúdo de açúcar, mas que ele contribua com o excesso de ingestão, né? Por quê? Qual que é a diferença aqui? Um alimento, ele pode até ser
se você for ver a densidade de açúcar de um alimento, pode até ser muito alta, só que se a quantidade que ele é consumido é pequena, o impacto que ele vai ter na sua saúde é muito pequeno. Por outro lado, você tem um alimento que a densidade até de açúcar dele é mais baixa, mas ele é consumido em muita quantidade, ele vai ter um impacto maior. Então, eu acho que é importante isso, são aqueles alimentos, não que eles em si necessariamente sejam altos em sódio, açúcar e gordura saturada, mas que o consumo deles ocasione uma dieta que é com excesso de açúcar livres, gordura e sódio. Então, é complexo, né? Eu acho que a ciência da nutrição é uma ciência da vida, enfim, é complexo, mas são esses pequenos detalhes que eu acho que às vezes é importante a gente se atentar para efetivamente poder ajudar a população. Mas até no mundo de nutrição é difícil a gente lidar com esses conceitos. Imagina para a população, quantidade. Eu sou muito, eu acredito muito na questão de quantidade e frequência. Então, para mim, o impacto de um alimento, né, na dieta, ele vai depender muito da quantidade e da frequência de consumo. Se você consome muito, mas você consome só no Natal, ele não vai ter um impacto tão efetivo na sua alimentação. Agora, se você consome pouco, de repente, as 2 colherzinhas ali no cafezinho, mas é todo dia, 3 vezes por dia, o impacto pode ser maior. É um ponto que precisa também ser observado, né? O quanto que efetivamente isso pode estar alcançando a população. Mas, de maneira geral, né, quando a gente fala em alimento ultraprocessado, eu fiz aqui uma busca no Google. Essas são as imagens que aparecem, muitas delas, e eu volto com aquele conceito do junk food, né, porque eu cresci, quando eu era mais nova, eu escutava esse termo, e eu associava esse termo com aquelas coisas que eram gostosas, era para comer só de vez em quando, e era para comer um pouquinho. Então, era o que normalmente, quando eu comento com as pessoas de ultraprocessado, é esse tipo de junk food, né, meio fazendo a relação que parece que vem à mente das pessoas. Porém, eu usei uma ferramenta, tá? Que inclusive ela tem o aval do grupo do Nupens e que é quem efetivamente trabalhou ali no Guia Alimentar, que está por trás dessa classificação. Então, aqui não dá para dizer que fui eu que classifiquei, tá? Essa é a classificação que está vindo nessa ferramenta. Esse caldo verde, por exemplo, ele foi classificado como ultraprocessado. Eu tirei aqui de novo marca, porque meu objetivo, como eu falei, não é expor marca, não é fazer juízo de valor. Como eu comentei, já não existe para mim alimento bom e alimento ruim, né? Tudo parte de uma dieta, frequência e quantidade de consumo. Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos do que está por detrás, né, dos alimentos que acabam recebendo essa classificação. Trouxe só alguns exemplos. Algumas pessoas podem até criticar por que escolheu esse ou aquele. Eu fiz uma busca rápida, foram as coisas que apareceram, mas fica aí também, qualquer pessoa pode entrar na ferramenta e fazer sua própria busca. Então, esse caldo verde, ele acabou sendo classificado como ultraprocessado. A mesma coisa com esse creme de ervilha com bacon, que também já era refrigerado, aí para preparação pronta, né, para consumo, basicamente é só esquentar, também ficou como ultraprocessado. Outros exemplos: pães integrais, que na minha época, quando eu fiz nutrição, né, a gente recomendava o pão integral, industrializado, né, porque ele em geral tem mais fibras do que o pão francês da padaria, né, na época também nem tinha tanto pão francês integral. Hoje algumas padarias já têm, mas era um aporte maior de fibras. Em muitos países, o pão ele é o principal, um dos principais, se não o principal, aporte de fibras da dieta. Então, mas nesse caso, com essa classificação, esses 2 pães que eu peguei como exemplo, eles caem dentro dessa classificação. Um queijo também entrou nessa classificação, aqui o queijo que eu escolhi de uma marca que até eu consumo, um queijo ricota, que ele, inclusive tem menos gordura saturada, mas ele também entrou como ultraprocessado, diversos tipos de iogurte, patê de atum, então, né, que em geral eu adoro. Eu sempre faço um lanchinho com uma torradinha, patê de atum, eu gosto bastante, mas ele ficou classificado como ultraprocessado. E até um próprio sanduíche de atum, né, aquele sanduíche que a gente considera, às vezes, sanduíche natural, aquele foi considera falado, né, a expressão. As pessoas falam, vai comer o que? Um sanduíche natural. Normalmente elas estão se referindo a esse tipo de produto. E ele também é classificado como ultraprocessado.
Por outro lado, esse tipo de biscoito, né, um biscoito de polvilho, que quando, né, eu atuava mais com orientação, era um tipo de biscoito que eu não recomendava tanto por conta da quantidade de gordura. A maior parte deles tem uma quantidade mais elevada de gordura, mas nesse caso ele caiu dentro do grupo de processados, então ele não deveria ser evitado, como de acordo com a recomendação do guia, né, mas só limitado. E outro também aqui, uma batata de pacote, também entrou como alimento processado. Além dessa batata, então, sorvete, aqui um doce, né, um confeito, aí com um chocolate com confeitozinho em cima, esse biscoito aqui de biju, uma cocada, e até esse salgadinho, então, de polvilho, lembrando também aquele anterior. Então, esses são alguns dos alimentos, há muitos outros, de novo, eu escolhi aqui alguns mais para visualizar, para colocar aqui o ponto né, da discussão, que eu acho que existe. E aí, quando a gente olha, então, do lado esquerdo, aqueles que são os que estão considerados como ultraprocessados, e do lado direito, aqueles que estão como processados. Então, de acordo com o nosso guia, seria preferir sempre os vegetais, né, in natura, minimamente processado. Então, isso eu acho que não tem discussão, né, todos estamos de acordo, mas aí eu tenho para preferir, então, se for o caso, processados ao ultraprocessado, já que eu tenho que evitar o ultraprocessado e limitar o processado. E aí eu me pergunto se faz sentido, né, esse tipo de recomendação, se um polvilho, né, um biscoito de polvilho deveria estar com uma classificação melhor do que um caldo verde, né, do que um pão integral. Um sorvete, que não tenho nada contra, ao contrário, acho que tem diversos tipos de sorvetes, e, né, pode ser um snack, pode ser uma sobremesa, enfim, há diversos tipos, e eles podem ser consumidos como parte de uma alimentação saudável também, como eu comentei, depende de quantidade, frequência, mas será que a recomendação que eu tenho que dar para a população é, tipo, evite estes alimentos e limite estes, ou seja, esses acabarem ficando com uma posição um pouco melhor do que estes? De novo, são só poucos exemplos que eu trouxe para estimular a discussão, mas existe, isso aqui é real, tá? Tá segundo a classificação deles. Mas esses exemplos, eles são suficientes para evidenciar a inconsistência, a incoerência dessa proposta de classificação. Eu acho que serve para a gente observar, né? O que as pessoas falam, não existe algo que seja perfeito. Realmente, eu acho que poucas coisas na vida a gente alcança a perfeição, né? Mas eu acho que a gente tem que buscá-la. E quando eu vejo essa discussão atual, das pessoas, defendo ou sou contra, eu acho que a gente tem que superar, né, esse binômio de sim e não e começar a discutir esse tipo de coisa, né? Então, aqui eu tentei visualizar, trazer um pouco para a gente conseguir discutir, porque quando eu coloco que o alimento processado é só a bolacha recheada, é só ultraprocessado, né? Só a bolacha recheada, o biscoito, o salgadinho de pacote, que no caso o salgadinho de pacote caiu aqui no processado, não foi nem no ultraprocessado, mas se eu coloco como ultraprocessado só bolacha recheada, biscoito de pacote, coisas que a gente, né, sabe que pode ter o seu papel dentro da alimentação equilibrada, mas não é de consumo frequente, né? E fica mais fácil, as pessoas falam, não, é verdade, então não é para consumir muito ultraprocessado. Mas quando a gente olha no detalhe a classificação e vê os outros alimentos que acabam caindo dentro dessa classificação, a gente começa a ver esse tipo de situação. E eu acho que é isso que aqueles autores que eu mencionei anteriormente, que eles criticam, né? Então, por isso que eles trazem, um deles comentou que classificava erroneamente alimentos com alta densidade de nutrientes, né? Então, por exemplo, talvez eles não concordassem se um caldo verde entrasse dentro dessa classificação, né? Outros falam que a classificação acaba englobando alimentos que são muito diversos, e aqui a gente vê também muito diversos, né? Desde um que é mais rico em carboidrato e pode contribuir com fibras, a outro que é
proteico, né, aqui peixe, então eles são bastante diversos, de repente, para você categorizar dentro de um grupo só. Então, eu acho que essas são um pouco, para a gente visualizar um pouco de algumas críticas que são feitas, de como que a gente entende isso, né, e trago aqui para discussão, então. E aí, o que eu acho também muito importante dentro desse cenário que a gente fala de processamento é pensar um pouco no futuro, né? Então, hoje a gente sabe, eu coloquei lá no começo, o impacto ambiental que a gente tem, que tem a produção de alimentos e que a gente precisa evoluir, a gente precisa produzir alimentos de forma mais sustentável. E aqui é um exemplo de um parque de algas, na Holanda, essa foto, em que eles estão produzindo algas para serem aplicadas a alimentos, porque elas são uma fonte de proteína bastante, não só de proteínas, mas de outros nutrientes também, principalmente algumas gorduras, ácidos graxos essenciais, enfim, e que podem ser usadas aí em produtos que é uma fonte nutritiva e mais sustentável. E a alga já é conhecida há bastante tempo, mas ela deixa um sabor que às vezes não é bem aceito pelos consumidores. Mas as tecnologias hoje empregadas, elas estão ajudando a trazer né, um componente de sabor muito melhor. Então, isso já está acontecendo, né? A gente já está usando esse tipo de produto, então algas, esse tipo de ingrediente em alguns produtos. Além disso, se fala muito também dos insetos, que na nossa cultura não é muito comum, mas outras culturas consomem os insetos inteiros, né? Mas para culturas como a nossa, que não está acostumada, uma opção seria usar farinha de inseto, né, em produtos, porque aí seria uma fonte bastante mais sustentável de proteína e também com uma qualidade nutricional interessante. Mas isso tudo envolve processamento. A gente tem também hoje carne de laboratório, ela já existe, né, é uma realidade. Como que a gente lida com esse tipo de tecnologia? E para não falar da impressão 3D, alimentos hoje já são produzidos, né, impressos, né, em impressoras 3D. Aqui teve um restaurante em que tudo no restaurante, desde a parte estrutural, física, mesa, tal, até os alimentos foram impressos em 3D. Se fala muito também aqui, saiu, né, muito ano passado, esse ano, da impressora 3D de carne de origem vegetal, né, então aqui um steak impresso de fonte vegetal. E para quem acha que isso é futurista, né, que não, isso é para daqui 50 anos, o KFC, que é uma rede grande, né, e está em diversos países no mundo, já está estudando esse tipo de tecnologia, até para fazer um nugget que eles chamaram de híbrido, né, com galinha, com frango, e com uma base de plantas, mas que eles fossem impressos. Então, isso vai estar acessível para a população muito em breve. E como que os guias alimentares, eles vão abraçar essas novas tecnologias, né? Se a gente colocar, e até como você mesmo falou, Rodrigo, da definição de highly processed ou de ultra processed, se a gente trouxer essas definições de alimentos a partir do processamento, como que a gente lida daqui para frente, em que muitos alimentos podem, então, ter essas outras tecnologias que hoje a gente não está tão acostumado, né? Então, na minha visão, aqui para encerrar, a gente tem que ter muito claro e tentar não confundir o que é processo, o que é ingrediente e o que é nutriente de um alimento, né? Então, a gente sabe que os ingredientes, eles podem também contribuir para o valor final do nutriente, mas eles são coisas diferentes, e o processo é outra coisa. Então, quando a gente tenta definir um alimento, uma categoria de alimentos, que tem no nome processo, mas que, na verdade, fala de ingredientes, porque é um pouco do que a gente tem na classificação hoje, que está no guia, só que, por outro lado, a associação que a gente faz com saúde deriva do nutriente, né? Porque quando a gente fala que os alimentos ultraprocessados, eles têm impacto na saúde, a gente fala porque eles são altos em açúcar, gordura e sódio, mas que isso não está na definição também, então a gente está misturando. Então, eu acho que o que é importante para a discussão e o que eu convido a todos, né, e aí todos os atores, aqueles que a gente comentou já, né, então desde médico, nutricionista, engenheiro de alimentos e todos os outros, agrônomos, engenheiro químico, enfim,
todos os outros que estejam aí, que trabalhem na cadeia de alimentos, né, a pensar em formas da gente fazer definições ou da gente ajudar o consumidor, mas que a gente saiba claramente o que é processo, o que é ingrediente, o que é nutriente e o que exatamente a gente quer utilizar como definição e como orientação para a população. Então, eu acho que essa claridade é o que talvez a gente precise nesse momento e é o que talvez esteja gerando, né, não ter essa claridade é o que possa estar gerando hoje a confusão aí que a gente está vivendo. Então, esse acho que era meu último slide, deixo aqui minha conta de Instagram só se alguém quiser seguir lá. Na minha visão, o guia alimentar ele está extrapolando de forma, infelizmente, Fernanda, desastrosa a sua função. Eu realmente insisto, eu acredito que os guias não deveriam entrar nessa seara de processamento, porque as variáveis são inúmeras, e eu acho que se o guia se limitar a orientar, como você falou, não apontar esse alimento é saudável, aquele, mas trabalhar com hábitos, né? Achei muito interessante quando você fez essa intervenção aí, no que eu havia dito, né? Não esse A e B, mas sim em hábitos que são saudáveis e mostrar a densidade dos nutrientes que estão presentes nos alimentos. Eu acho que ele está cumprindo perfeitamente seu papel. Mas, Fernanda, não sei se você deseja fazer mais algum comentário. Eu tenho só mais um ponto que eu acho que é interessante comentar de como as pesquisas estão evoluindo, né? Agora também, antigamente se falava muito de densidade nutricional, ou seja, quanto de nutriente tem naquele alimento por peso, enfim, por uma métrica. E hoje também se fala da taxa de ingestão de nutriente, ou seja, quanto tempo você demora mastigando aquele alimento, isso também pode influenciar o volume daquele alimento que você vai consumir. E aí volta naquele ponto que eu falei de quantidade de consumo. Então, as pesquisas, elas estão hoje evoluindo para essa área também, de não só da densidade do nutriente, mas também da taxa de consumo de nutriente ou de energia, e indo para essa linha de também qual que vai ser a quantidade final que você vai consumir, né? E aí tem termos de saciedade, tem toda a questão de comportamento alimentar também. Então, assim, eu acho que a discussão ela é grande, né? O que a gente comentou aqui hoje foi só uma parte né, de tudo que envolve aí nutrição e orientação alimentar. Obviamente é muito mais complexo do que só o que a gente pontuou aqui, né? Toda a parte de comportamento, por exemplo, a gente não comentou, e hoje já há guias alimentares que também trazem essa questão de comportamento. Mas eu acho que é o começo da discussão. Fica para próximos. Esse é um tema que eu acho que se ele não é inesgotável, ele é muito difícil de esgotar, né? Fernanda, muito obrigado pela sua aula, foi fantástica, e agradeço a você também que nos acompanha no Alimentos na Mira, e até o próximo vídeo.